microfones. Sem ser chato, tentando falar rápido, quando eu João Lima, sou do Rio Grande do Sul, não adianta botar vantagem que foi do Negasa, fui agente penitenciário. Eu só fui veterinária. Não é vantagem não, rapaz. Colegas, concordei em 99% do que as colegas referiram aqui. Mas existem algumas coisas que eu não posso concordar com alguns posicionamentos. Como, por exemplo, a submissão à pressão, seja da Fundação Casa, seja da fase, seja de qual seja a administração, no sentido de esvaziar casas e forçar, não estou dizendo que acontece isso aqui, mas nós tivemos no Rio Grande do Sul uma pressão enorme sobre uma casa para facilitar os estudos no sentido da liberação. Mas e daí? E a proporcionalidade, que é uma questão jurídica e não uma questão de assistência social? E a reprovabilidade da medida. Então, mesmo que ele esteja muito bem, chegou lá e entrou lá para o latrocínio, é um santinho, é um anjinho, mas para um pouquinho, cadê a proporcionalidade em um ano para um latrocínio? Não existe. Essa é uma questão jurídica, é do juiz, é do promotor, é do defensor. Isso não é da área técnica. Então, nesse sentido, existe sim salvação para isso, para a medida correta. Mas também não posso concordar com essa questão de que o adolescente responda até completar, seja executada a medida dele até completar os 3 anos por ato infracional cometido antes da execução, do início da execução, do fim da execução de medida, por uma razão muito simples. Ou nós acreditamos na sócio-educação, não nos submetemos às pressões e entendemos que se ele cumpriu a medida, obedeceu a proporcionalidade pelo aquele fato que ele cometeu, está muito bem, está sócio-educado, está educado, está pedagogicamente acolhido pelo sistema, não teria por que eu reinseri-lo no sistema de internação apenas por uma questão retributiva. Nesse sentido, eu sou amplamente favorável, e o Rio Grande do Sul todo, amplamente favorável àquela decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Também nesse sentido, pela mesma questão socioeducativa, em acreditar na questão socioeducativa, eu tenho que dizer que, se ele foi adolescente infrator, deverá responder e ser executado medida socioeducativa. Ele está respondendo um processo criminal, não tem por que suspender a ação socioeducativa, a medida socioeducativa, por uma simples razão. Ele é jovem, ele não tem 21 anos de idade e ele não foi socioeducado. Portanto, há de cumprir a medida independentemente do processo judicial. Não estou falando de execução de pena, e sim a simples questão do processo, da ação penal, do processo criminal. Então, é basicamente nesse sentido. Na verdade, não é uma pergunta, é uma exposição onde a proximidade da minha aposentadoria me permite falar sobre isso, né? Falta um ano para me aposentar, já, os 52 anos de idade, os 20 e tantos anos de MP, mais agente penitenciário, mais não sei o quê, nos permite maturidade para a gente poder dizer algumas coisas entre colegas, entre amigos, entre juízes, entre servidores, no sentido de que nós todos buscamos efetivamente uma socioeducação. E nós da infância, ou somos loucos, ou somos muito apaixonados, talvez as duas coisas, porque os colegas nossos não querem vir para a infância, eles não querem assumir essa bronca. E nós no Rio Grande do Sul, nós estamos sofrendo uma orfandade tremenda. Porque a Vera Deboni, que era a última representante da magistratura lá, da bela escola, foi para a questão associativa. O Daltoé foi para o tribunal. O Conzen se aposentou. O Saraiva foi para a advocacia, saiu da magistratura. O Leoberto Branchieri está com a justiça restaurativa. Então, da antiga ala lá do Estatuto, sobraram muito poucos hoje. Então, eu sou um desses representantes, não famoso, não com conhecimento, mas pelo menos com a liberdade de conversar entre colegas. Obrigado pela atenção e desculpe me alongar demais. Vai todo mundo falar e depois a gente fala? É melhor, ficou mais fácil. Que ele colocou, eu acho que o problema surge
E aqui eu vou deixar claro que a gente não obriga ninguém a fazer relatório. Acho que isso é importante a gente colocar, até porque se a gente fizesse isso, alguém ia nos denunciar. Mas acho que o problema de praticar crime no curso da execução, o que a gente enfrenta aqui, é quando ele está preso preventivamente. Aí ele fica 1 ano no presídio, e muitas vezes acontece, ele fica 1 ano, aí ele volta para a fundação. É impossível cumprir medida socioeducativa ele não é condenado, ele é absolvido, mas ele ficou 1 ano no sistema prisional. Posso responder? Não, eu estou dizendo que essa é a dificuldade que a gente tem. Falta de interesse de agir, porque não tem mais o que fazer. Eu também acho. Eu estou dizendo que eu defendo isso. Isso, mas nesse caso ele não foi condenado, ou seja, então não cairia na regra do SINASE, cairia na outra regra que o juiz pode ou não, mas o que a gente tem defendido é que nesses casos em que ele fica no sistema prisional durante um certo tempo, não tem a mínima condição dele voltar para o sistema socioeducativo. Só me contar, me pergunta. Mínima. O que está acontecendo lá com a gente? Os jovens adultos estavam cometendo crime durante a execução de medida para o quê? Ir para o presídio central na condição de tentativa de homicídio ou dano qualificado. O que acontecia? Eles descobriram essa falha do sistema de informações do DPEM. O que acontecia? Eles iam para o presídio, imediatamente a mãe conversava com alguém lá dentro do presídio, não agente penitenciário, mas preso, que já escolhia a galeria que ele iria direto, em menos de 24 horas estava dentro do presídio. A comunicação do sistema socioeducativo ao juizado demorava 24 horas, 48 horas. A comunicação do juizado à vara de execuções ou ao plantão demorava mais 72 horas, nós só temos 5 dias aqui. Nesse tempo, o que acontecia? O juiz que homologou o flagrante relaxava a prisão. Alvará de soltura sem a determinação de retorno ao sistema socioeducativo. Foi uma coisa que descobriram. Conseguimos incluir lá no DPEM, nas informações do DPEM, a informação de que é integrante do sistema socioeducativo para que ele não saia. É nesse sentido que eu estou dizendo. Aqui eles voltam. É um alerta também, viu? Infelizmente, eles voltam para a fundação. Não, aí, uma semana, com um mês, tem que voltar. Senão eles são premiados por isso. Claro. Veja, nós até lá somos contra mandar. A gente só manda para o presídio que tem mais de 18 anos se é realmente um caso muito grave, uma tentativa de homicídio que fica caracterizado. Os casos de dano qualificado, a gente nem manda, a gente faz o BO porque ele vai voltar para a fundação. Pessoal, eu prefiro que ele já fique conosco. Vou mandar. São muitos temas, né? Principalmente essa parte processual aí da lei do SINASE, muitas dúvidas mesmo, mas importantíssimo esse tema. Tinha muitas indagações ainda, muitas questões, mas eu vou tocar só no ponto. Primeiro, eu concordo com o colega do promotor do Rio Grande do Sul, da questão da reavaliação, né? O doutor Clístenes está aqui, trabalha na execução lá do Ceará, eu não sei, mas eu não conheço, eu nunca ouvi falar no estado do Ceará algum menor que tenha chegado a cumprir aos 3 anos de medida. Se eu tiver equivocado, o doutor Clístenes aqui pode me corrigir. Ele sabe. Mas eu queria perguntar para a doutora Flávia e a doutora Maria Cláudia, voltando à questão do fato anterior ao ato infracional, aquela questão da extinção ou não, ou da continuação, né? Qual o posicionamento, porque eu não sei se for o posicionamento de vocês ou se for uma colocação jurisprudencial, né? Considerando que o STJ, através das duas turmas, pacificou o entendimento de que os atos infracionais poderão ser levados para, inclusive, a decretação de prisão preventiva quando ele maior. O STJ pacificou recentemente, agora em abril. E em maio, uma decisão monocrática do ministro Fux, do STF, também entendeu, né, que os atos infracionais podem ser levados também para
a manutenção de uma preventiva enquanto ele maior. Isso parece-me que há essa obrigação dessa continuidade desses procedimentos. Não é? De conhecimento. E mais, se a não continuidade, a extinção ou suspensão desses, ou alguma absorção desses procedimentos, não estaria violando o princípio, se não há ainda uma representação, o princípio da indisponibilidade do representante do Ministério Público, como também o da inafastabilidade da jurisdição, que é o entendimento, a posição das colegas, doutora Flávia e doutora Maria Cláudia. Tem mais alguma coisa? Até complementar nessa questão que ele falou, é que assim, a gente tem eu sou Mirella, aqui da MP de São Paulo, tem uma situação complicada, na verdade, porque assim, quando a gente tem adolescentes internados, muitas vezes a gente tem bastante ato infracional antecedente que é de menor relevância até do que aquele que ensejou a internação, né? E fica complicado em comarcas assim, extremamente volumosas, você continuar um processo, você ter instrução, né, para no final a gente não ter aplicação efetiva, né, não haver interesse de fato para aplicar a medida socioeducativa, em razão de que já está cumprindo a internação ou até já terminou de cumprir, né? Na prática, eu sei que assim, eu falo das comarcas que eu passei e dos colegas, né, que eu conheço, bastante gente pede, inclusive se a gente foi antes da representação, né, até essa questão da indisponibilidade, fica complicado muitas vezes. Eu vou falar, por exemplo, a gente estava discutindo a questão de ato infracional na Fundação Casa. Eu já dou remissão direto, porque eu vejo que a situação, o menino já está internado, já está cumprindo medida, e aí às vezes em algum contexto ali, que é de indisciplina dentro da Fundação Casa, que naturalmente se trata também de ato infracional, fica muito difícil a gente prosseguir, mexer toda a massa judiciária, todo o contexto, e a gente deixa, às vezes, de dar atenção para processos que, de fato, são relevantes, muitas vezes, para a gente prosseguir, para, no final, né, a gente não ter essa eficácia. Né? É lógico que, assim, naturalmente, tem bastante casos que a gente continua, né, a gente tem que analisar a situação e o contexto, muitas vezes. Até porque, no geral, né, quando a gente tem alguma internação, muitas vezes tem recurso pendente, então, naturalmente, a gente não teve trânsito julgado daquilo e pode, na semana seguinte, ou sei lá quando, o tribunal reformar e o menino ter que retornar para casa, e aí a gente vai ter extinguido os 15 tráficos anteriores que ele tinha, né? E aí, no final, esse menino não tem absolutamente nada e não teve, na verdade, o seu contexto. É lógico que tem que apreciar caso a caso, né? Se eu tenho um menino multireincidente de tráfico, eu totalmente discordo da absorção da internação dele que teve. A gente vai até o final justamente por isso. A gente tem, às vezes, de crimes continuados, né, bastante roubos muito semelhantes, que a gente não faz isso justamente para que a gente tenha anotado aquela situação e até para que isso seja muitas vezes levado em consideração no contexto socioeducativo do adolescente, no caso aqui a Fundação Casa, que eu sei que a gente tem um tratamento até diferenciado para um menino que é multireincidente, até para uma situação diferente lá dentro, né, de qual vai ser a destinação da unidade, que a gente não pode tratar às vezes ele como primário, e aí se você for olhar lá a pesquisa, ele teve 5 extinções, né, mas assim, para casos diferenciados, mas eu acho muito complicado a gente ter que ir até o final, né, porque a gente sabe que na prática não vai, né, não tem mais interesse na aplicação de medida socioeducativa, já que ele está cumprindo, né, internação por fato posterior, e a gente vai, na verdade, perder realmente tempo, né, aquela a gente fala igual da prescrição virtual que o pessoal muitas vezes faz. A gente vai continuar para estar prescrito no final e no final a gente vai fazer isso para dar unificação, porque na prática a unificação com internação não existe, você tem absorção, né, não é a unificação que se fala aqui, é absorção. Então, para ter uma absorção, fica complicado. Então, às vezes, assim, a gente, né, levar em consideração esse contexto, tanto que quando eu pego uma extinção de adolescente de uma outra comarca, eu vou analisar o contexto assim, não, ele foi extinto não porque ele foi absolvido, foi extinto porque ele estava cumprindo uma internação. Então, no caso, a gente aprecia de forma diferenciada, mas é óbvio que se for feita a consulta para o tribunal para fins de criminal depois, que ele foi considerado como antecedente, não vai ter porque foi uma extinção, né? Esse é um ponto. Outro ponto é a questão dos 18 anos, do adolescente que completa 18 anos. Né? Eu estava conversando com a Karina aqui, é muito complicado a gente criar um vácuo, porque como o ECA é aplicado para o adolescente até completar 18 anos, a gente causa uma injustiça, né, e até uma impunidade no caso dos adolescentes que estão com 17 anos e meio praticar ato infracional. Ou no finalzinho, porque para o menino de 14, 15 anos a gente vai ser mais, assim, vai conseguir responsabilizar, e o de 17 anos e meio não, e ele não
vai nem cumprir no criminal, porque nos 6 meses não vai ter tempo suficiente para a gente ter até a condenação e até iniciar o início de uma execução da medida. Então, no geral, assim, a gente tem que analisar, obviamente, cada contexto, né? Eu, às vezes, sequer inicio uma ação socioeducativa se o menino está com, e não é um fato grave, mas se a gente está durante já a execução, para a gente não criar esse vácuo, né, de não responsabilização, a gente tem que, de fato, considerar que o ECA é para ter 21 anos e evidentemente, era necessidade. O menino que já está trabalhando, já está num contexto totalmente diferenciado e longe, né, da situação do ato infracional, é muito difícil você exigir que ele cumpra a medida, mas, no caso, a gente tem que perceber esse vácuo, porque, senão, nunca vai dar tempo de a gente terminar, e menos ainda de a gente executar qualquer medida socioeducativa se o menino completa com 17 anos e meio até 17 anos. Né? Só isso. Perfeito. Bom, e tem mais? Bom, pessoal, vamos finalizar então no Jota. Vai fazer? Você não pode, rapidinho. João. Oi? Você não pode. Não, é rapidinho. Não, você é palestrante, você não pode. Você já falou bastante hoje, você não pode. Então tá bom. Não, é rapidinho. Fala bem. Eu só queria fazer uma consideração. Oi? Tá bom. Teve até um encontro tempos atrás, eu não lembro exatamente quanto tempo, 1 ano e meio, 1 ano e pouco, né? Que foi da Corregedoria e do Ministério Público aqui, faz 1 ano e pouquinho, né? Então, em que nos encontramos aqui promotores e juízes da infância, foi debatido exatamente o 45, parágrafo 2º, e que, na época também, eu lembro que eu e o Fausto, a gente suscitou, eu acho que o grande problema do 45, parágrafo 2º, é a questão que eu estava comentando aqui com a doutora Berenice. É o caso, eventualmente, de um garoto ser internado por um roubo, eventualmente, um roubo sem violência razoavelmente grave, vamos admitir, né? Com arma até, mas um roubo que não tenha tido nada desastroso, e eventualmente esteja tramitando uma investigação por homicídio ou latrocínio. Esse é o grande problema. Então, mas a própria lei, apesar de deixar um espaço para perplexidade, ela fala que não pode aplicar enquanto não acabar o ciclo de internação da medida imposta, ou que ele não seja progredido ou extinta aquela medida. Sim. Então, quer dizer, é lógico que às vezes existe o traço, né? aquele caso excepcional de eventualmente um caso de um homicídio grave, alguma coisa que esteja sendo investigada, e eventualmente passar 1 ano e meio e ser descoberto, né? Mas enfim, eu acho que é só esse o ponto. De resto, acho que está bem resolvido no artigo. Posso só fazer uma pergunta direta? É uma pergunta direta. Na unificação, como unificar medidas de naturezas diferentes? Por exemplo, nós temos uma LA por sentença. Em caso de descumprimento, a gente pode ter uma internação-sanção. E temos uma LA em remissão judicial, que em caso de descumprimento é a retomada do curso do processo. Essa é uma exceção, unificação? Não entendi. Você tem 2 LAs aplicadas, mas uma delas teve a internação-sanção. Não, a ideia elas têm naturezas diferentes. Uma, o processo foi até o final, e se no curso da execução, eventualmente, o adolescente descumprir a liberdade assistida, a gente pode discutir uma eventual internação-sanção. Uhum. No outro caso, a gente tem esse mesmo adolescente, enfim, ele praticou um outro fato e foi aplicada uma outra liberdade assistida, mas não agora mais, o processo foi até o final. Foi uma internação, enfim, não importa a ordem, mas foi uma audiência de apresentação, foi concedida uma remissão. Então, a gente tem uma remissão concedida pelo juiz judicial com liberdade assistida. E, posteriormente, um outro processo com uma LA aplicada em sentença. Como unificar? Porque se em caso de descumprimento... Então, porque em caso de descumprimento da LA por sentença, cabe internação-sanção. E descumprimento da LA em remissão judicial, caberia a retomada do curso de processo, podendo levar a uma internação. É uma exceção a unificação, né? Enfim. Sim, na verdade, você não... você tem que unificar e vir uma LA só. Aí você vai dizer, bom, mas no caso de descumprimento, se for remissão, não pode haver internação-sanção. É essa a questão? Você gera... Fala, Renato. Porque normalmente o que a gente uma remissão, exatamente. Exatamente.
Então, para mim, é mais vira, grave na absorver. realidade, você mas você só- vai só pra unificar compreender- a liberdade assistida. mas Vai só ser pra- uma LA só. Mas só para Mas- compreender a diferença disso. A internação sanção, se for abranger na internação sanção, máximo de 3 meses. Isso. E se retomar o curso do processo, pode dar uma internação sem prazo determinado. Sim. Essa é a... Sim, na realidade você pode entender que aí a internação decorre da necessidade da internação, da substituição da medida, né? Voltou a palavra para a mesa, então, pessoal? Podemos? Podemos agora, com a palavra que dá para a mesa. Eu só queria colocar duas coisas antes de iniciar. Então, a primeira coisa que foi falada, né, a questão, então, porque daí se a internação não transitou em julgado, bom, eu acho que é bem claro, né, que antes de qualquer pedido de extinção, que se tenha certeza, primeiro, que a internação transitou em julgado, porque senão realmente é total impunidade, né? Porque essa decisão ela pode ser reformada não por improcedência, ela pode ser reformada por nulidade, depois pode ser reconhecida uma prescrição e aí acabou, né? Não tem mais o que fazer, tá? Então, para mim, em termos práticos, exatamente. Então, em termos práticos, para mim é o seguinte: eu só posso pedir eventual absorção, extinção, né? Isso é uma questão de independência funcional. Se eu tiver, primeiro, certeza de que a sentença que aplicou a internação que está em andamento transitou em julgado. Se não transitou em julgado, não pode. Segundo ponto, certeza de que essa internação realmente foi concluída ou que ele foi realmente progredido, tá? Então, aqui na Câmara Especial, nós já nos deparamos com vários casos do juiz extinguir a ação socioeducativa, porque veio a notícia de que ele foi sentenciado numa internação, sem trânsito em julgado, sem ter iniciado a internação, aí foi de baseada, né? Pegou todas as ações socioeducativas que o rapazinho tinha, né? Umas 10, 12, não eram da comarca, e daí eliminou todo o problema. Sem problema nenhum. Extinguiu tudo. Todas foram reformadas, lógico. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que até a gente não colocou no PowerPoint, mas para mim é uma situação lógica, né? Você tem que ter certeza absoluta do trânsito em julgado, tá? Então, né? Não. Tá? Então, isso é um ponto que tem que ser observado. Da mesma maneira que na execução penal existe a falha das folhas de antecedentes, na parte de socioeducativa é muito pior. Vai ter que ter esse cuidado de alterar isso. Várias vezes sobem os processos em nível de recurso, a gente vai analisar. Eu não sei se ele é reincidente ou não. Tem lá a notícia, você não sabe se aplicou, se não aplicou. Muitas vezes você nem consegue acesso no processo de primeiro grau. Agora o TJ liberou para a gente, né? Vamos dizer assim, né? Quase procurador, né? Que eu tenha acesso aos processos de primeiro grau. Então eu vou procurar para fazer um parecer, processo por processo do adolescente, para ver se realmente ele, né? Caracterizado como reincidente, né? Porque não tem essas informações. Agora, isso tudo demanda que o próprio Ministério Público exija isso, que tenha essas informações. Agora, se o juiz assodadamente extingue o processo só com a notícia de uma sentença de internação, aí cabe ao Ministério Público atuar em defesa da sociedade e recorrer, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, que depois a Flávia vai continuar, toda essa exposição que foi feita aqui, lógico, a gente não dissocia da prática, mas a gente tem que pensar, em primeiro lugar, que o que nós estamos discutindo aqui é a lei, é a legalidade, tá? Lógico, você tem uma situação legal que está prevista em lei. Como você vai interpretar essa lei? Perfeito, tá? E a partir de então, na dependência dessa interpretação,
a situação prática vai ser em cada caso concreto, tá? Então, por exemplo, foi o exemplo que o João falou. Então eu não posso aceitar que não seja permitida uma internação, tá? Porque o processo educativo tem que se findar. Lógico, aquilo que eu disse, 3 anos, que seria o prazo máximo para uma nova internação, porque é uma questão de análise sistemática da lei, interpretação sistemática da lei, tá? Isso não significa que a aplicação de uma medida por fato anterior signifique incumprimento sucessivo de medidas socioeducativas, não. Agora, a gente nunca vai poder esquecer que todos esses fatos anteriores, tá? Eles significam o quê? A personalidade do adolescente, as necessidades desse adolescente no processo socioeducativo. Você não pode simplesmente esquecer isso tudo que aconteceu, tá? Então, foi exatamente o exemplo que ele deu. Então, eu tenho um menor internado por um roubo caput, tá? Sem, né, que a gente brinca roubo tirapó, né, sem grandes problemas, né, passa aí, não sei o quê, ótimo. E daí eu tenho a notícia de um latrocínio, vai acabar? Então, eu acho que a gente tem que sempre partir da legalidade, da interpretação da lei, porque nós somos operadores do direito. E a partir, então, na situação prática, é o que você vai analisar. Lógico, nós nos deparamos na promotoria com casos de menores que têm 10, 12, 15 atos infracionais. E é sempre assim. Começa com discussão na escola, lesão corporal, ameaça, desacato do professor. Aí também tem o problema dele estar andando com veículo sem habilitação. Aí logo em seguida, né, já começa com um furto. Daqui a pouco você já tem o tráfico, tem o roubo, porque ele tem que pagar a dívida do tráfico. Não, isso é uma evolução que a gente olha. Você pega, principalmente quem trabalha lá na vara da infância e juventude aqui da capital, que daí vem todos os processos, então você vai vendo assim, olha, ele começou, olha, uma ameaça, uma lesão corporal, e vai até chegar mesmo num roubo, né? Às vezes até triplamente majorado, um homicídio, tá? Então eu acho assim, com certeza absoluta, que você tem que analisar tudo isso no contexto dele, até para ver qual medida é melhor, quanto tempo de duração essa internação que ele foi submetido, se não é o caso até de você prorrogar o tempo de internação com base na informação de um ato gravíssimo que foi praticado. Então, eu não posso separar e falar assim, olha, se forem atos graves, então pode ter uma nova internação por fato anterior, tá? Mas tem que ser gravíssimo, hediondo, latrocínio, né? Se for coisa simples, não dá. Não tem condições. Eu tenho um posicionamento legal e aí, na prática, é o que vai poder. Da mesma forma, é um absurdo que eu vou ficar perdendo tempo? Não, é como você falou. Não necessariamente você precisa tocar o processo até o final. Você tem outros instrumentos para acabar com aquele processo. Você tem a remissão. Entendeu? Você não precisa pedir a extinção, né, por falta de interesse de agir, porque você tem a remissão, tá? Agora, você tem que fazer essa diferenciação. Primeiro, legalidade e prática. Segundo, ação socioeducativa e execução da medida socioeducativa. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, tá? Em termos de atuação, em termos até das minhas manifestações processuais, tá certo? Então, isso tudo lógico, que daí vai decorrer uma série, como qualquer lei, como qualquer situação, uma série de questionamentos, que você vai analisar com base no fato concreto naquilo que se colocar. Ninguém está falando, olha, ele estava ótimo, ele teve uma evolução super boa, ele está trabalhando, ele está estudando, olha, veio uma nova internação, filho, você me desculpa, mas veio a nova, então você vai ser regredido, você vai ser internado. Não é isso. Só que a gente tem que fazer essa diferenciação, né? Prática, lei e caso concreto. Tá bom?
Bom, para finalizar em 2 minutos, o colega do Rio Grande do Sul, não tenho discordância nenhuma. Acho que tudo que nós falamos aqui está exatamente dentro do que você falou. A questão da proporcionalidade, a questão do tempo de possibilidade de cumprimento de uma outra internação. Na realidade, a gente não está defendendo aqui que o adolescente, depois de já cumprir a internação, de já ter sido progredida a internação, de não ter mais necessidade, porque já houve a efetividade do processo socioeducativo, dele voltar para uma internação pelo fato anterior. O que se está dizendo é que nem sempre, quando há essa progressão, existe o conhecimento da situação global do adolescente para se verificar se ele efetivamente está socioeducado, está ressocializado ou não. Então, outro dia eu estava conversando com um colega e ele me falou, mas Flávia, e se o adolescente, então, ele tiver a imposição de uma internação por 2 meses, no Rio a gente tem isso, internação por 2 meses, por um roubo sem violência real, um roubo com grave ameaça, então 2 meses. Então ele fica, na realidade, basicamente o tempo da internação provisória e logo depois ele sai. Em seguida se verifica que ele praticou 3 homicídios antes. Você tem o real panorama para se dizer que essa internação, que praticamente não teve nem PIA feito, foi uma internação praticamente, vamos dizer que seja só internação. Às vezes aqui em São Paulo também, às vezes também acontece. Entendeu? Com prazo definido. É lógico que se você chegar à conclusão, não, esse adolescente ele já cumpriu a internação, a gente tem a verificação de que há socioeducação, não tem sentido, concordo com você. Dentro dos objetivos da socioeducação, é absurdo você sustentar que você pegue esse adolescente só por uma mera retribuição e fale assim, não, olha, a gente descobriu um fato anterior, você já está trabalhando, você já está socioeducado, você está estudando e tal, agora, mas não, a gente descobriu o fato anterior, você vai ter que ser punido. Mera retribuição, mera punição, não tem o menor sentido. A gente está falando aqui em tese. Então, na realidade, em tese, a gente está defendendo que, dependendo do caso concreto, num caso extremo, a gente busque essa interpretação do parágrafo 2º do artigo 45 para tentar defender isso. Em tese, por quê? Porque a gente não achou nenhum caso prático específico, né? Mas se houver um caso extremo, que a gente possa sustentar isso dentro da necessidade socioeducativa. Tá? Isso. Em que a gente verifique que houve a internação e a progressão, mas que não houve a socioeducação. Não houve. Na verdade, excepcionalíssima, tá? Porque se houver a socioeducação, se houver uma progressão justa, é por isso que eu estou dizendo que não tem discordância nenhuma. Não tem, exatamente então, isso. Né? Colega, já que estamos todos de acordo, Tá todo mundo de acordo. que tal nós encerrarmos a nossa noite? Por fim, então é isso. Podemos encerrar. Uma salva de palmas para os nossos colegas. Para todos nós. Assim, Brechane, como é que é a nossa programação aí? Diz aí o nome do local mesmo, diz lá qual é o nome do local. Diz aí, Fátima. É complicado. Vamos Tatu lá. Bola. Bola dos Jardins. Tatu Bola dos Jardins. Pessoal, para colocar na programação, quem quiser nos acompanhar, estão todos convidadíssimos. Tatu Bola dos Jardins, qual é a Rua Augusta, número? Prazer mesmo. Rua Augusta 3.000. Augusta 3.000 para colocar táxi, Uber e etc e tal, para poder democratizar o transporte. Ok? Eu acho mais